Bom dia, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Ótimo, perfeito. Coraçõezinhos da minha vida, o que nós temos para hoje? Vamos lá, deixa eu olhar aqui, ó. Nós temos a correção da 335, 336 e vocês assistirão uma videoaula do Etapa, que vai falar sobre pré-modernismo ainda, mas é aula 5 e 6 somente, não todas, somente as 5 e 6. E aí vocês farão as últimas páginas de literatura. Deixe-me ver se são mesmo. Sim, as últimas páginas de literatura. Porque aí entra a literatura, a história da arte, que vocês devem estar vendo com o professor Arthur, não é? Se não estiverem vendo essas aulas com o professor Arthur, gente, eu preciso que vocês me deem um toquezinho, porque aí eu dou essas aulas, porque vocês não podem ficar sem elas, tá bom? Eu não sei como é que estão as organizações da aula do Arthur, se ele está com a internet funcionando, porque teve uma época que estava com probleminha, então eu não sei como é que estão acontecendo essas aulas. Se não estiver acontecendo, alguém me dá um toquezinho, que aí eu faço a aula, porque a minha internet aqui não tem problema, Praia Grande, não tem problema, tá bom? A minha internet está rápida. Gente, vamos lá corrigir? Pega a apostila, página 335. É o pré-modernismo falando de Lima Barreto. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que virou meu álcool em gel e o meu álcool... Tá. São as páginas que vão falar de Lima Barreto e a outra vai falar de Monteiro Lobato, que são os dois representantes do pré-modernismo brasileiro, tá bom? Eu, particularmente, gente, não curto muito pré-modernismo e modernismo, sabe? Não é muito a minha... Não tenho esse amor todo por essa escola pré-modernista. Vocês já viram a parte de Augusto dos Anjos, certo? De Euclides da Cunha, que eu sou menos fã ainda, porque ele escrevia muito difícil, muito complicado. Né? Agora, Lima Barreto. Lima Barreto eu curti. Eu gostava de Lima Barreto, as obras de Lima Barreto e de Monteiro Lobato, eu curto. Agora, de Euclides eu não sou lá muito fã, não. Eu acho que ele tinha um ranço ortográfico. Ele usava palavras eruditas, ele queria mostrar, acho que muita cultura, entendeu? E aí ele não atingia ao povo. E até hoje não atinge o jovem, porque é muita erudição. Não precisa, né? A literatura é para atingir o povo. Então, a escrita tem que ser, claro, correta, perfeita, mas que consiga atingir grande parte da população. Isso é arte, né? É a arte que atinge o povo, não uma parcela do povo, não é? Então vamos lá, povo lindo. Falando de Lima Barreto, ele era um cara deprê pra caramba, muito depressivo, ele era mestiço, de origem muito humilde, tinha crises constantes, né, de depressão, por isso ele era um alcoólatra. Ele teve problema com o alcoolismo seríssimo, se internou várias vezes, na verdade 2, no chamado Hospício Nacional. Ele faz uma literatura de análise crítica social, ele é contundente, ele é satírico, ele é amargo, pesada, a escrita dele é pesada. Ele tem uma denúncia forte contra o preconceito, principalmente o racial, porque ele era mulato, e ele fala muito dos dramas da pobreza e do subúrbio carioca, certo? Então vamos lá. Aqui apresenta-se Clara dos Anjos, de Lima Barreto, muito cobrada nas universidades. Fiquem atentos, tem que ler o resumão de Clara dos Anjos, tá bom? Principalmente quem vai fazer o quê? Universidade Federal. Fiquem atentos. Então, vamos lá. Primeira questão. O que leva... Eu vou deixar a minha apostila para baixo assim, ó, para poder ler, tá? O que leva a Clara à casa de Dona Salustiana? Nesse texto, eu dei uma ledinha prévia, a Clara está grávida e ela vai exigir uma chamada reparação por parte do rapaz, né?
que ela quer, na verdade, o que é essa reparação? Que o Cassis se case com ela, certo? Porque é uma moça agora desonrada. Questão 2. Vai pausando e corrigindo, tá bom, meus amores? Em que dolorosa cena e vexame Clara pensa? Ela se refere à humilhação que sofreu por parte da mãe de Cassis, chamando-a de sua negra. Olha a fala, né? Ofendendo com preconceito racial. Ofendendo a Clara com palavras raciais, não é? Questão 3. O final do romance mostra a Clara chegando a 3 conclusões. Quais são elas? Conclusão 1. Por um lado, a Clara toma consciência de que ela não era uma moça como as outras. Realmente não ela. Não era. Muito menos que ela tinha diferenças. Ela toma consciência, na verdade, do quê? Da sua posição de preconceito, né? Ela sofre o preconceito, a inferioridade dela social, tá? A sua inferioridade social advém da sua cor, certo? Do preconceito racial. Essa é a primeira tomada de consciência. Segunda, ela conclui que, olha os dizeres, nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral. Isto é, que, na verdade, ela não tinha diferenças naturais. Ela era ser humano como todos, tá? Apenas o social, porque ela sofria do racismo e, por conta disso, ela tinha, sim, uma diferença social, mas não uma diferença natural, porque ela era como todo mundo, ser humano, certo? E a terceira, por fim, ela então toma consciência ela toma consciência de que ela precisa agir, ela precisa combater esse preconceito, tá? Para que o negro pudesse se elevar socialmente, deveria ser extinto esse racismo, né? Este preconceito deveria ser expurgado das pessoas. Então, ela toma essa consciência. Ela diz, abre aspas, bater-se contra todos os que se opusessem por este ou aquele modo contra a elevação dela social e moralmente. Ou seja, ela ia realmente, ela ia de encontro a esse preconceito. Ela ia contra, ela ia bater, né, neste preconceito. Tudo bem? Lutar para que ele se expurgasse. A outra questão. Vem um texto para responder as questões de 4 a 10. Esse texto é do texto Triste Fim, de Policarpo Quaresma. É para que vocês entendam um pouco a essência desse livro. E aí nós temos, segundo texto, qual a principal característica do protagonista Policarpo Quaresma ao longo da vida, gente? O patriotismo. Ele era muito patriota, muito. Ele dedicou a sua vida a estudar a pátria, a amá-la, tornando-se um nacionalista exaltado, e ele acabou sendo consumido por esta paixão. Virou o quê? Uma obsessão. Obsessão, que o levou à loucura. Tá bom? Então, a característica deste personagem era o excesso de patriotismo. Meu ferrinho tá pronto, pôs para dentro. Questão 5. Levando em consideração seu conhecimento geral do livro, se você não o tem, vá lá na internet, leia o resumão,
Conheça a história, você precisa conhecer. Triste fim de Policarpo Quaresma cai nos vestibulares. Indique os 3 momentos distintos da vida de Policarpo, mencionado no trecho. Lembrou-se das suas cousas de Tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, são as várias fases por que passou Policarpo. Então, vamos lá. Indique 3 momentos distintos. Primeiro, ele se entrega ao estudo do Brasil, aos resgates das tradições folclóricas brasileiras, certo? Que se perdiam com o tempo. Aquelas modinhas, as danças folclóricas e tudo mais, os cantos folclóricos, certo? Então, na parte folclórica foi esse estudo profundo do folclore brasileiro para tentar resgatá-lo. Depois de aposentado, ele se dedica a um novo projeto, querendo provar que a saída para o Brasil estava na agricultura. Então, ele retirou-se para o seu sítio Sossego, era o nome do sítio, e aí ele tenta pôr em prática todas as suas ideias. Por isso que é importante vocês irem lá resgatar um pouco desse livro, para quem nunca leu, tá bom? E graças a Deus, com o advento da internet, gente, vocês podem ler o resumão, tá bom? E assistir às aulas comentadas, que existem muitas. Bom, por fim, quando eclodiu a revolta da Armada, ele tornou-se um combatente para defender Floriano Peixoto e pôr ordem na república estabelecida. Aqui, gente, bate com o momento da proclamação da república, tá? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ele entra como ele toma o poder, né, monárquico, ele quebra a monarquia e aí ele entra com a força da república. E é aí que o Policarpo entra como defensor ferrenho desta república. Certo? 6. A que especificamente Quaresma se refere quando diz: lembrou-se das suas cousas de Tupi. Estão lembrados? Convencido de que a língua portuguesa era apenas uma língua emprestada, ele escreveu um requerimento, nós já vimos esse requerimento, onde ele fala para o Congresso Nacional que a língua oficial do Brasil deve ser o tupi, porque como ele é um nacionalista e também com o advento da República, ele clama ao Congresso a mudança da língua oficial, que enquanto éramos colônia, justificava-se o uso do português, certo? Mas após essa independência e principalmente com a República, ele faz um apelo muito forte para que se assuma a oficialidade da língua tupi no Brasil. Por que o seu projeto agrícola para o Brasil fracassou? A terra não era fértil, como realmente se afirmava. Como cartas de Pero Vaz, falando de aqui era uma terra de que tudo plantando dá e assim por diante. Tem até, abre aspas, olha no trecho. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Ou seja, ao contrário do que se afirmava, não era uma terra fértil, onde se joga uma semente e tudo sai, e tudo nasce. Não, ela exigia muito cuidado, certo? Aí ele sofreu uma grande decepção e foi tudo por água abaixo, o seu plano. Depois, o texto mostra o protagonista Policarpo Quaresma no momento final de sua vida,
preso e aguardando a morte por execução. O triste fim. A que se deve a sua prisão. No texto vocês vão ver. Após o final da revolta armada, o Quaresma foi designado a carcereiro dos revoltosos, na Ilha das Enxadas. Tá? Tomando consciência do tratamento dispensado a eles, ele escreveu uma carta ao presidente Floriano Peixoto, denunciando esses maus tratos. Ele atribuía a sua prisão pela ousadia de ter escrito ao presidente Floriano, tá? Porque ele protestava contra a cena que ele havia presenciado na véspera, que eram os maus tratos. Tratava-se de prisioneiros políticos levados para a carniçaria distante, ou seja, para a tortura e a morte, certo? Então, vejam, aqui, na verdade, ele teve a ousadia de denunciar maus tratos a presos políticos, certo? E aí ele se vê, então, acusado e preso, sentenciado à morte. Pode-se afirmar que o protagonista apresenta evolução ao longo do romance? Gente, sim, com certeza, pois chega à conclusão de que a pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Ou seja, ele toma consciência da realidade que se apresentava. Ele vivia numa utopia, em desejos, né, que eram irreais, não seriam concretizados. Ficava na idealização, ok? Certo? Então, quando ele assume essa consciência, quando ele toma essa consciência, então houve uma evolução. E por último, comente a partir do texto e das informações de que você dispõe, por que Policarpo Quaresma é considerado um personagem quixotesco. Aí, meus anjos, vocês têm que ter a chamada intertextualidade, a chamada cultura intertextual. Você precisa conhecer um pouco o livro ou a história de Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote, quando a gente usa o termo quixotesco, o que significa isso? É a figura do sonhador, do idealizador, tá? Daquele que sonha, idealiza e nem sempre pode concretizar. Então, aqui é um homem movido pela força do ideal, o idealizador. Ele quer regenerar o país. Não tem, no entanto, uma lúcida, assim como Dom Quixote, que era piradinho. Ele via nos moinhos de ventos, ele via inimigos, dragões, tá? Então, ele não tem uma lúcida visão da realidade. E ele acaba investindo contra alvos errados. Presidente, por exemplo, tá? Contra os moinhos de vento. Os moinhos de vento eram os alvos errados, certo? Um exemplo disso é a luta que ele teve ferrenha em adotar o tupi como língua oficial, certo? Ele era motivo de escárnio, de risadas, de zombaria por parte das pessoas, porque ele era um louco idealista, assim como Quixote, que era um louco idealista. Lutava contra, tinha um ideal, uma utopia, e lutava contra alvos errados. O moinho de vento, por exemplo, era um deles, tá bom? E o nosso querido Policarpo aqui também lutava com poderosos, que eram alvos errados, certo? Ele era, então, um personagem quixotesco. Meus anjos, acabamos aqui, tá? E vocês farão
a página 337, 338 e 339 para casa e corrigiremos uma próxima aula finalizando literatura pré-modernismo. Tá bom, minhas paixões? Eu espero que vocês tenham entendido e corrigido, certo? Que tenha tirado as dúvidas e semana que vem a gente faz a correção desta parte de Monteiro Lobato. Beijos, fiquem com Deus. Até segunda.